muito bem. Feliz sábado para você. Boa noite. Seja muito bem-vindo à terceira aula da Escola de Formação Teológica aqui da Associação Norte do Pará. É muito bom estarmos juntos aqui em mais uma sexta-feira, né? Iniciando o mês de abril com essa aula que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Daqui a pouquinho o pastor Godinho vai estar aqui apresentando o nosso convidado de hoje, que fala direto lá dos Estados Unidos, da cidade de Washington, e vai trazer um tema muito interessante para todos vocês que têm aí estudado com a gente todas as aulas da Escola Teológica. Daqui a pouquinho, fica por aí que você vai gostar muito do tema que a gente vai tratar hoje. Gente, vamos mandar um abraço aqui para quem já estava conectado com a gente antes do início da live. Vamos mandar um abraço, então, para Yas de Marudá, tá bom? Feliz sábado para todos vocês que estão aí conectados, acompanhando a gente. O pessoal do distrito do Acará também já está aqui conectado. Capitão do Poço, distrito de Bragança. O pessoal também do distrito de Santa Maria, Igarapé-Miri, Beija-Flor. E olha só, tem gente também até lá de fora do Brasil que está conectado, acompanhando com a gente. É lá de El Paso, no Texas. Também estão acompanhando a nossa escola teológica. Gente, é muito bom estarmos juntos e eu espero que você já tenha compartilhado aí durante a semana as nossas social medias, falando sobre a escola teológica, os nossos vídeos, convidado seus amigos para estarem aqui conosco, assistindo essa aula, mas olha, você pode também convidá-los através dos links da nossa transmissão aí no Facebook e no YouTube, @Adventistas Norte. Então aproveita esse momento, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, nos WhatsApps também dos seus amigos, tá? Nas redes sociais e compartilha também nos stories, tá bom? Porque a gente está aqui ao vivo e a gente quer a presença de muitas pessoas aqui para participar hoje conosco desse momento, essa aula que está imperdível. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a teologia da igreja. Daqui a pouquinho o pastor Godinho vai falar um pouquinho mais sobre do nosso palestrante dessa noite, tá? Você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele e ter oportunidade aqui de estudar com a gente, tá? Vamos acompanhar aqui agora. Ah, tá bom, lembrei agora, vou falar para vocês das perguntas. Gente, é muito importante a cada aula você ter uma pergunta para você fazer. Você pode colocar aí no nosso chat, se você tem alguma dúvida sobre o tema, você pode colocar aí, tá bom? E o pastor Godinho, ele vai fazer a pergunta ao vivo, vai selecionar algumas perguntas e vai fazer a pergunta para o palestrante. Quem sabe não seja a sua pergunta, né? E também eu quero chamar aqui agora, para a gente começar a nossa escola teológica, eu sei que vocês já estão aí ansiosos para a aula de hoje, o pastor Jeremias Mesquita, que está aqui nos nossos estúdios, e é o nosso ministerial e também departamental da família, e ele vai falar com a gente agora sobre um assunto muito importante que vai acontecer na nossa associação e em toda a divisão sul-americana nos próximos dias. Pastor Jeremias, boa noite. Boa noite, Thalia. Boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco. Nós estamos felizes por sua presença. Que bom que você separou um tempo para poder estar conosco aqui nessa noite especial. Nós vamos orar agora e nesta oração nós vamos incluir dois grandes movimentos, dois grandes projetos que a igreja vai realizar agora no mês de abril. Nós temos o Impacto Esperança e você sabe, nós vamos distribuir milhares de livros. Muitas pessoas vão ter contato com a literatura e certamente será uma oportunidade grande para eles conhecerem o Evangelho do Senhor. E nós teremos também a conhecida Semana Santa. Você vai realizar no seu pequeno grupo, vai realizar na sua classe bíblica, na sua igreja. Nesse momento nós queremos orar para consagrar você, para consagrar as pessoas que estarão na sua equipe, para que a gente tenha a oportunidade de pregar o Evangelho nessa ocasião, que é tão especial, que é tão oportuna também. Nós vamos, logo após a oração, ter um vídeo especial sobre as ênfases missionárias aqui da Associação Semana Santa e outros projetos, e teremos também a apresentação do nosso palestrante dessa noite com o nosso presidente, pastor Paulo Godinho. Feche os olhos conosco, por gentileza, vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade, nas horas sagradas do sábado, de aprendermos mais acerca da sua palavra também. Neste mês de abril, nós estaremos envolvidos na pregação do Evangelho em dois grandes movimentos. Vamos distribuir, através da página impressa, milhares de livros missionários para que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho tenham a oportunidade de conhecer através dessa literatura, Senhor. Então, conduz todos os que irão distribuir para os lugares e para os corações certos. Queremos pedir também para que a Semana Santa seja uma semana abençoada, em que os pequenos grupos, que as classes bíblicas, que as igrejas, que os outros locais onde as pessoas estarão reunidas sejam pontos de luz para levar a esperança
a todos aqueles que precisam encontrar o Senhor. Venha nos abençoar e obrigado por todas as bênçãos, por todas as misericórdias que alcançam a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ai, que delícia, os convites chegaram. Convites? É dar uma festa, mãe? Ai, vou chamar as minhas amigas para Semana Santa. Meio grande essa caixa, hein? Quantos convites tem aí, Dona Rosa? É que são livros convites. O Impacto Esperança, ele vai acontecer no início da Semana Santa. Aí nós vamos usar os livros para convidar as pessoas para a programação da igreja. Legal, gostei. É uma ótima ideia. Eu já tenho a minha lista aqui. Aí a gente pega o convite, coloca aqui dentro do livro e entregamos para as pessoas no sábado do Impacto. Sabia que ontem à noite eu entreguei 30 livros? 30 livros, Dona Rosa. Ontem à noite a senhora estava deitadinha no sofá, mexendo no celular, que eu vi. É, minha filha, é verdade, eu não entreguei 30 livros. Eu entreguei 32 livros. 32 livros virtuais nos contatos no meu WhatsApp. Ah, Laura, se atualiza. Não faz essa cara. Eu encaminho para você um livro para você compartilhar também lá nos seus contatos. Mas não pode esquecer de mandar o convite da Semana Santa também junto, tá bom? Sabe o que seria legal também? Dizer para as pessoas pra gente ir junto na programação. Assim elas não ficam tímidas de ir na igreja. E o tema esse ano é o amor vive. Ai, vai ser lindo demais! Muito bem, estamos ao vivo aqui do estúdio da Associação Norte do Pará. Você é muito bem-vindo como aluno da nossa grande escola teológica aqui da Associação Norte do Pará, envolvendo 50 distritos aqui nos 56 municípios que nós atendemos, tá bom? Eu tenho alegria nesta noite de poder apresentar para vocês o nosso convidado, pastor e doutor Elias Brasil. Ele está falando para nós lá de Washington. Pastor, boa noite, bem-vindo. Pastor Elias Brasil, ele é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o maior nível teológico que nós temos na igreja. Ele trabalhou também na região sul do Brasil como pastor distrital e depois ele foi diretor do seminário, o SALT, né, o Seminário Adventista de Teologia, o IAN, que fica na Bahia, e também ele atuou também aqui em Engenheiro Coelho. O pastor Elias Brasil fez o seu PhD pela Andrews, Universidade Andrews, e a sua área de estudos, para vocês terem ideia, que é a sua área de interesse de estudo, é a área do santuário, e a sua formação é teologia sistemática. Pastor Elias Brasil, em nome de todos os alunos da Escola Teológica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, e nós queremos ser abençoados agora com essa aula tão importante sobre a teologia da igreja. Muito obrigado, pastor Godinho. Para mim é um prazer poder estar com vocês. E apesar de eu não poder ver a face daqueles que estão aí do outro lado do computador, da televisão, é um prazer, e eu estou imaginando aí uma multidão de pessoas que querem aprender, querem crescer em Cristo e querem estudar a Bíblia e querem se preparar melhor para a segunda volta de Jesus, mas sobretudo também para a missão da igreja enquanto ele não volta. Então, eu quero fazer estas reflexões com vocês sobre a igreja neste primeiro momento. Eu quero falar sobre a natureza da igreja, o que é a igreja, e na segunda parte, então, eu vou estabelecer algumas conexões mais práticas que têm que ver com a nossa vida pessoal, com a nossa experiência cristã, na nossa relação com a igreja. Então, eu quero começar falando sobre a natureza da igreja, né? O que é a igreja? Para alguns, a igreja é apenas um clube, um lugar onde elas se reúnem, as pessoas se reúnem no sábado para se socializar. Para outros, a igreja é uma entidade de ação política, através da qual você pode
optimizar forças para transformar a sociedade. E para outros, a igreja é uma instituição desnecessária, porque as instituições seculares podem cumprir o papel da igreja. Então, muitas pessoas têm essas visões da igreja. Eu quero apresentar para vocês aqui nesta aula a visão bíblica da igreja. O que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos orienta? O que a Bíblia explica a respeito da igreja? Para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa desfrutar melhor e para que a gente possa contribuir mais para a função, para a atividade, para a missão da igreja. Mas eu quero começar falando, como eu disse para vocês, sobre a natureza da igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? A Bíblia utiliza várias imagens, né, várias metáforas para a igreja. A igreja, por exemplo, ela é comparada a uma noiva, né? A igreja é comparada a um corpo, né? A igreja é comparada a um templo, a igreja é comparada a Jerusalém celestial. Então, há muitas imagens na Bíblia. A igreja é comparada a uma família. Então, tudo são imagens que a Bíblia apresenta para a igreja, que são úteis, são válidas, nos ajudam a entender a igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma declaração oficial da igreja, onde ela define a igreja, e esta declaração foi votada por uma Assembleia Mundial. E eu quero ler essa declaração para vocês agora, porque ela é importante como ponto de partida para nossas reflexões aqui sobre a natureza da igreja. Na declaração fundamental da igreja, ou a crença fundamental número 12, e como vocês devem saber, a Igreja Adventista articula, expressa a sua fé, a sua crença nas Escrituras em 28 crenças fundamentais. E a crença número 12 é justamente sobre a igreja. E ela diz assim, e eu vou ler aqui: a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto pela comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, revelada nas Escrituras. A igreja e a família de Deus, adotados por ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. E em sua volta triunfal, Cristo a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa. Os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês, nas últimas sentenças, ele termina dizendo: a igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la em sua volta triunfal. Porque na sua volta triunfal, na segunda vinda, Cristo vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, esta é a crença fundamental número 12, esta é a visão que nós, como igreja adventista, temos da igreja, e nós avançamos, nós trabalhamos com base nessa convicção, de que como igreja nós somos o povo de Deus. E como vocês puderam ouvir aí da minha leitura, as várias metáforas para a igreja estão aqui embutidas e inseridas nesta crença fundamental número 12 sobre a igreja. Mas eu quero falar sobre a palavra igreja, porque a partir da palavra igreja nós podemos entender um pouco mais um aspecto importante da natureza da igreja. E eu quero dizer para vocês que nessa aula nós vamos apenas tocar assim de leve no assunto, porque se a gente fosse entrar com profundidade no tema da igreja, como de fato em todos os outros temas, nós precisaríamos de passar aqui umas 40, 50 horas, refletindo, estudando, vendo passagens bíblicas que falam e ensinam coisas bonitas, maravilhosas sobre a natureza da igreja. Mas, para o propósito desta aula, eu
creio que é suficiente abordar um aspecto que para mim ele é crucial, ele é fundamental, que eu começo com a própria palavra igreja. A palavra igreja, ela vem do grego, eclesia. O grego, por sua vez, tirou a palavra eclesia do Antigo Testamento, da Bíblia, que foi traduzida para o grego, que nós chamamos de a Septuaginta, que foi uma tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, para que a mensagem da Bíblia pudesse alcançar outras culturas, especialmente a cultura greco-romana da época. Então ela foi traduzida para o grego. E os escritores do Novo Testamento, que utilizam a palavra igreja, e em grego eclesia, quando eles falam sobre a igreja, escrevem sobre a igreja, e quando você lê o Novo Testamento falando sobre a igreja, esses escritores do Novo Testamento, eles estão se baseando na Bíblia que eles tinham, que na época era o Antigo Testamento. Antigo Testamento em grego. A palavra igreja lá é eclesia. Mas o que é eclesia no Antigo Testamento? Eclesia no Antigo Testamento é a palavra que os tradutores da Septuaginta utilizaram para descrever a comunidade de Israel, o povo de Israel, reunido ao redor do santuário. Então, a igreja, em sua natureza, a própria palavra igreja, ela tem tudo a ver com o santuário. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, a nação escolhida, que é chamada igreja, ela é chamada igreja porque é aquele povo, aquela congregação que está ali reunida ao redor do santuário. Então, de todas as metáforas para a igreja que o Novo Testamento apresenta, e eu mencionei para vocês a metáfora da família, a metáfora do corpo, talvez uma das mais profundas é a metáfora da igreja, porque a metáfora da igreja como santuário. Porque o que é o santuário? O santuário é o lugar em que Deus habita. No Antigo Testamento, o santuário era a habitação de Deus. O tabernáculo que Deus deu para Israel ali no meio do povo, revelando a eles a presença dele. E esse tabernáculo é, digamos assim, a habitação de Deus. Para o povo de Israel era um privilégio extraordinário que Deus habitasse no meio deles. Vocês imaginam se Deus chegasse hoje para nós e dissesse: olha, vocês que estão aí em Belém, eu vou colocar aqui uma tenda, um tabernáculo, um acampamento, e eu vou morar agora no meio de vocês. Ou então, imaginem, vocês estão num acampamento aí, um desses acampamentos que nós fazemos aí, às vezes no período do carnaval, outros campings, outros acampamentos, e de repente, ou acampais, e ali no meio tem uma tenda. E aquela tenda é a morada de Deus. Assim era o povo de Israel no Antigo Testamento. No meio do acampamento estava o tabernáculo, estava o santuário, e Deus estava morando no meio deles. Como resultado do relacionamento que ele estabeleceu com eles, pela aliança. Que Deus, na aliança, no concerto, ali no Sinai, Deus prometeu para eles: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Às vezes a Bíblia articula esta frase da seguinte maneira: Israel, vocês serão o povo de Deus, e Deus mesmo será o Deus de vocês. Então, quando a gente olha, quando a gente contempla a trajetória de Israel, a gente se imagina, a gente pensa, a gente reflete quão privilegiado era Israel por ter Deus com a sua presença, através da glória, através do Shekinah, a arca do concerto lá no lugar santíssimo, Deus habitando no meio deles. Mas eu creio que o privilégio nosso hoje é maior ainda do que o privilégio de Israel. Israel estava ali como congregação, como igreja, reunido ao redor do santuário. Israel não podia entrar no santuário, porque Israel precisava da mediação de um sacerdote. Era o sacerdote que representava o povo. Só ele podia ter acesso ao lugar santo do santuário, diariamente, para oferecer ali incenso e para fazer a mediação. Uma vez por ano, o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para fazer a obra de expiação, a obra de purificação do santuário. Mas o povo estava fora, o povo estava ali cercando
ao redor do santuário. O povo poderia levar sacrifícios, evidentemente, até ali o pátio. Os ofertantes poderiam imolar o animal, mas eles não podiam entrar no santuário. Somente sacerdotes poderiam fazer isso. Mas hoje, no contexto da igreja, no novo concerto, na nova aliança, depois que Cristo morreu na cruz e cumpriu todos os tipos e sombras do santuário, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que nós somos a igreja, que nós somos a morada de Deus. A igreja, como comunidade dos crentes, é o santuário. A igreja, como comunidade dos crentes, é a habitação de Deus. Deus habita em nosso meio. Como comunidade de crentes, quando nós estamos todos reunidos, louvando a Deus e adorando a Deus, mas Deus também habita em nós através do Espírito, porque o nosso corpo é também o santuário do Espírito. Então, meus queridos irmãos, é um privilégio extraordinário que nós temos de, como igreja, sermos o santuário de Deus. E esta metáfora, esta linguagem do santuário, ela aparece frequentemente no Novo Testamento para descrever a igreja. A igreja como a construção de Deus. A construção de Deus neste mundo, não feita de pedras e tijolos ou de madeira, mas a igreja construída neste mundo para ser a habitação de Deus, feita de carne e osso, feita de pessoas. E cada um de nós, eu quero dizer para vocês, somos uma pedra, somos um tijolo neste templo de Deus que é a igreja e que está assentada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Que privilégio extraordinário sermos o povo de Deus, sermos a igreja de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, nós lemos a seguinte passagem: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Que texto extraordinário. Efésios 2, 19 a 22. E há várias outras passagens que eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo da nossa reflexão. Vocês poderão fazer isso depois. E eu vou indicar para vocês no final um livro que eu acho que todos deveriam ter, e eu creio que os nossos técnicos aí talvez conheçam, podem colocar aí depois na tela ou em algum momento, na segunda fase da minha palestra, que é o livro das crenças fundamentais. Os adventistas do sétimo dia creem. Este livro das 28 crenças fundamentais, ele é importantíssimo para todos nós, mas especialmente o capítulo 12, ele é de especial relevância para o tema que eu estou apresentando agora. Mas vamos continuar aqui. O santuário estava ali, então, no meio do povo, o povo de Israel estava ao redor do santuário, mas hoje, no novo concerto, hoje, depois da cruz, nós, como igreja, temos o privilégio de sermos o santuário e de sermos a morada de Deus. E a igreja é tão importante, é tão fundamental no Antigo Testamento, que houve, inclusive, uma cerimônia especial, houve um evento especial para colocar a igreja em marcha, para inaugurar a igreja também. E eu quero mencionar para vocês agora a experiência de Atos, capítulo 2, que é a experiência do Antigo Testamento, a experiência, digamos assim, fundante da igreja, a experiência que deu surgimento, deu coesão à igreja de Deus, que foi o que ocorreu no dia do Pentecoste, depois da ascensão de Jesus aos céus. E nós sabemos pelas Escrituras, e
nós sabemos também pelos escritos de Ellen White, que comenta a Bíblia e nos dá muitas informações importantes que nos ajudam a entender a Bíblia. Nós sabemos por todas estas, digamos, essas fontes, que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, depois da sua ascensão, ele foi inaugurar o seu ministério ali, o santuário celestial, ungir o santuário celestial. E o que acontece quando Jesus agora inicia o seu ministério no santuário celestial, quando o seu sacrifício na cruz é aceito no santuário celestial, ele agora unge o santuário. O que acontece naquele momento em que Jesus está agora ungindo o santuário lá no céu? A resposta para essa pergunta está no livro de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, reunida ali no Pentecostes. Reunida ali naquele salão onde eles estavam, seguindo a ordem de Jesus, aguardando o cumprimento da promessa de que o Espírito seria derramado sobre eles. Enquanto eles estavam ali, o Espírito foi derramado sobre eles. O texto bíblico diz que se manifestou ali em línguas, como se fossem línguas de fogo, e a presença do fogo ali é muito importante, porque a presença do fogo ali indica a presença de Deus no meio deles, assim como a presença de Deus se dava também através do fogo no meio de Israel, se dava através da glória de Deus na Shekinah, lá no templo, no lugar santíssimo. Agora, quando o santuário de Deus na terra, a igreja, é inaugurada no Pentecostes, em sintonia, em sincronia com aquilo que está ocorrendo no santuário celestial, Jesus inaugurando o santuário celestial. Então, agora a igreja é inaugurada na terra para cumprir a missão que Deus confiou à igreja, que Deus confiou a todos nós. Então, meus queridos amigos, irmãos que estão conosco nesta classe, nesta aula, que privilégio extraordinário nós temos de sermos a morada de Deus. De não apenas, como Israel, ter o privilégio de ter Deus morando no meio deles, mas o nosso privilégio é maior, porque Israel não podia entrar naquele santuário. Somente sacerdotes poderiam entrar. Nós temos o privilégio de sermos esse santuário, porque Deus habita, Deus mora em nosso meio. Então, isso é a igreja. A igreja é o santuário de Deus, a igreja é a comunidade dos crentes. E a igreja se define não por instituições sociais, políticas, formais, legais. Não, o que define a igreja não é a pessoa jurídica que nós precisamos ter, obviamente, por causa das propriedades, por todas as coisas que nós precisamos ter, por causa dos prédios, das instituições. Tudo isso é importante. Mas, teologicamente, o que define a igreja é a presença de Cristo entre os crentes. A nossa definição como igreja vem de Cristo. Não vem de instituições. Não vem de documentos legais que nos autorizam a funcionar e que nos dão existência jurídica diante das leis do governo. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante. Tudo isso contribui para a missão e ajuda a igreja no desempenho do seu papel. Mas, em última instância, o que define, o que caracteriza, o que torna a igreja é a presença de Deus no meio dela, através do Espírito Santo. E nesse contexto, o cabeça da igreja, o líder da igreja, não é nenhum ser humano. O líder da igreja é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em última instância, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa garantia de que a igreja vai prosperar, vai vencer, apesar de todas as crises, apesar de todas as tentações, apesar de todas as provas, apesar de tudo aquilo que vai ocorrer nesse mundo, na fase final da história humana, o que nos dá garantia que, como igreja, no final, nós seremos vencedores. É a presença de Cristo entre nós, através do Espírito. E a convicção
de que Cristo é a cabeça da igreja. Então, amigos, irmãos, quando nós avaliamos a igreja, quando nós contemplamos a igreja em todas as suas dimensões, e quando nós nos entendemos como membro da igreja, ou como membros desta igreja, nós nunca devemos perder de vista que na igreja nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E que pelo fato de sermos este santuário de Deus, de termos Deus habitando em nosso meio como santuário através do Espírito, isso também tem certas implicações para a nossa vida, que eu quero abordar com vocês. E eu vou começar agora e vou terminar depois na próxima sessão. Vamos voltar um pouquinho à história de Israel, porque estudando a história de Israel, estudando o tabernáculo, estudando Israel como igreja, há muitas coisas que nós podemos entender e compreender para podermos apreciar melhor o papel e a missão da igreja. Vejam, quando nós lemos os livros de Levíticos, especialmente Levítico, Números, nós vemos quão privilegiado era Israel de ter Deus habitando no meio deles, ali no tabernáculo. Mas este privilégio de Israel, ele vinha com certas responsabilidades. Por exemplo, nos livros de Levítico, de Números, especialmente nos textos relacionados com o santuário, nós percebemos que Deus estabeleceu um protocolo ali para o seu povo. Então havia certas condições que eles tinham que acarretavam impureza, então eles não poderiam ir ao santuário, tinham que se submeter a certos ritos para poderem se purificar e então ir ao santuário. Nós aprendemos ali destes textos, por exemplo, que pessoas com certos fluxos corporais eram impuras, era preciso esperar até um certo período de tempo, às vezes até o pôr do sol, para que a impureza passasse e a pessoa então pudesse comparecer à presença de Deus. Havia vários ritos, várias cerimônias ali que foram canceladas na cruz, mas que eram importantes para ensinar Israel que a presença de Deus no meio deles acarretava certas responsabilidades. Eles precisavam seguir o protocolo divino, porque o povo do santuário precisava viver em harmonia com o caráter do Deus que habitava no meio deles, do Deus que habitava no santuário. Assim que todas essas leis que nós encontramos, essas leis cerimoniais, que hoje para nós parecem ser tão estranhas, muitas vezes tão difíceis de serem entendidas, elas têm que ver com a presença de Deus. É a presença de Deus no meio deles que modificava, que alterava, digamos, a vida deles. Qualquer não israelita, cananita, que olhasse para Israel, por exemplo, quando Israel estava acampado no deserto, se os egípcios pudessem ver Israel de longe, eles poderiam perceber que aquele povo era diferente. Era um povo que estava ali acampado de forma organizada ao redor do tabernáculo. É um povo que não tinha, digamos assim, um líder humano supremo, tinha um líder, era Moisés, mas é um povo cujo supremo comandante era Deus mesmo, habitando no meio deles. As implicações do que nós aprendemos do santuário para a igreja hoje, elas são profundas e elas são extremamente relevantes para a nossa vida, porque o povo do santuário, e eu defini a igreja no início como o povo do santuário, o povo do santuário deve viver de acordo com o caráter do Deus do santuário. E agora nós vamos entrar nos aspectos que tem que ver do que Deus espera de nós como igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel do estilo de vida cristão no contexto da igreja? Qual a nossa contribuição para a igreja? Qual é a missão central para a qual a igreja existe nesse mundo? Eu quero entrar nesses aspectos, eu quero refletir nesses aspectos, porque são aspectos extremamente práticos, extremamente importantes para a nossa vida. E num tempo em que muitas pessoas não valorizam a igreja. Muitas vezes as pessoas preferem nem ir à igreja, as pessoas preferem ficar em casa. Algumas está acontecendo hoje em alguns lugares. Eu tenho certeza que isso não está acontecendo aí na Associação Norte do Pará, não está acontecendo aí em Belém, mas está acontecendo em alguns lugares, aqui nos Estados Unidos e outros lugares.
e que chega no sábado a pessoa não vai para a igreja. Não, eu vou aqui ligar a internet, e aí, se eu não gostar do sermão daquele pastor, eu só clico aqui, já mudo para o outro. Se não tiver bom, eu mudo para o outro. E se no meio do sermão eu quiser fazer outra coisa, eu só clico aqui e vou fazer outra coisa, ou abandono o computador e vou fazer outra coisa. Então, muitas pessoas hoje, ou algumas pessoas hoje, estão vendo a igreja dessa forma, apenas como um instrumento da conveniência pessoal, né? Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é a habitação de Deus, conforme nós definimos aqui. Cada um de nós somos um tijolo da igreja de Deus. Portanto, nós temos compromisso de adorar a Deus. Nós temos o compromisso com os crentes. Nós temos compromisso com um estilo de vida que reflita a igreja a qual nós pertencemos. E nós temos um compromisso com a missão e com o sustento da igreja. E eu quero falar sobre isso na segunda parte desta aula. Eu creio que o relógio aqui está me dizendo que esta aula, o tempo dela já acabou. Então, eu imagino que terá um intervalo agora, então depois eu volto para a gente discutir esses assuntos, que eu creio que são extremamente importantes, que são os desdobramentos naturais da teologia da igreja. Muito bem, pastor Elias Brasil, nós agradecemos por esse primeiro momento de uma reflexão muito espiritual, falando com relação à igreja como a comunidade, o corpo vivo de Cristo, aqui representando, então, o santuário. Pastor, o senhor terminou a aula tocando num assunto extremamente importante, e a pergunta que nós temos para a gente dialogar nesse momento o senhor disse que talvez não esteja acontecendo isso aqui em Belém, mas a gente faz parte também do reino das trevas, então vamos conversar um pouquinho. Pastor, veja só, essa ideia de que eu não preciso mais ir à igreja, congregar, né? Eu posso, da minha casa, a gente sabe que isso tem implicações até soteriológicas, porque, por exemplo, nós somos salvos individualmente, mas para viver em comunidade, tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, como que a gente pode refutar esse argumento, refutar essa ideia de que eu não preciso mais ir à igreja, eu posso assistir de casa, e esse conceito eu queria que o senhor ampliasse para nós um pouquinho. Nós somos salvos individualmente, mas para viver em coletividade, né? Usar nossos dons, nossos talentos, apresentar os frutos do nosso ministério, apresentar os nossos dízimos, também as nossas ofertas, e a gente tem percebido que isso tem sido um movimento crescente, principalmente entre as novas gerações. E a gente tem líderes que estão aqui nos assistindo, e eu quero dizer que há muitos líderes hoje que estão chateados, tristes às vezes, porque a gente não vê uma resposta por parte de algumas pessoas que hoje estão usando essa argumentação. Então, pastor, qual seria, assim, a dica, a chave de ouro, já que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, salvos individualmente, para viver em comunidade. Como é que o senhor pode nos ajudar nesse momento? Olha, essa pergunta é muito boa e profundamente relevante. Deixe-me começar com a teologia da situação primeiro, para a gente entender. Em primeiro lugar, nós como seres humanos, em todas as esferas da nossa vida, nós não podemos definir e existir como indivíduos isolados. Nós nos definimos, nós nos entendemos e nós vivemos sempre em comunidade. Por mais que a gente pense que possa viver sozinho, nós precisamos de comunidade. Porque sem olhar para o outro, eu não sei quem eu sou. Eu só me entendo. Eu só consigo me entender como um ser humano quando eu olho para outras pessoas ao meu redor. Então, a minha identidade, a minha existência nesse mundo, ela depende de outras pessoas. Por que isso? Porque é assim que Deus nos criou. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher com a capacidade para se reproduzirem, para povoar a terra, porque Deus queria uma comunidade. Deus, se quisesse um indivíduo, teria criado só Adão, e teria deixado lá. Ou teria criado todos de forma individual, isolada, cada um por si. Mas não, Deus nos criou de tal forma que nós precisamos uns dos outros. Não apenas para nos entendermos, mas para existirmos e vivermos como pessoa neste mundo. Então esse é o ponto fundamental, filosófico, teológico, que nós precisamos entender. Mesmo que a gente diga que não precisa de outro, nós precisamos. E em todas as esferas de nossa vida. Isso vale para a vida familiar, para a vida social, para a vida profissional. Em nenhuma esfera da vida nós existimos
e conseguimos sobreviver de forma isolada. Nós precisamos uns dos outros. Agora, na igreja, na vida espiritual, o nosso crescimento espiritual depende da nossa comunhão com os crentes. Porque quando nós estamos na igreja, nós temos um nível de responsabilidade que nós não temos quando estamos sozinhos. Porque quando eu estou com a igreja, eu sinto a responsabilidade de viver como crente, de viver como um filho de Deus. Eu vou olhar para os outros, eu vou ajudar os outros que vão me ver com as minhas dificuldades, as minhas debilidades, vão me ajudar. E assim a gente vai avançar, crescendo espiritualmente unidos. Porque não existe espiritualidade individual. Num certo sentido, ela existe. Mas, em última instância, a espiritualidade individual de cada um de nós, ela só funciona, ela só cresce quando ela interage com a espiritualidade de outras pessoas. E quando Deus vai nos levar para o céu, Deus não vai nos levar sozinhos, Deus vai nos levar como igreja. A Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, 22, mostra isso. E a igreja de Deus é a noiva do Cordeiro com os crentes lá dentro. Então, é uma ilusão achar que você pode ser um bom cristão só na frente de um computador no sábado sem ir à igreja. Parece que é uma dificuldade no som. Enquanto o som é consertado, eu acho que é um novo microfone, deixe-me só reforçar aqui um detalhe extremamente importante que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que, por um lado, é extremamente individualista, onde cada um busca o melhor para si a despeito dos outros. E a igreja é aquele lugar que Deus providenciou para nos disciplinarmos, para nos ensinar o que é a vida em comunidade, cumprindo a missão que Ele tem para nós. Então, não nos esqueçamos que nós dependemos da igreja para existir, e a igreja, de certa forma, a comunidade dos crentes também precisa de nós, para que ela tenha a vitalidade, para que ela tenha a saúde que uma igreja precisa ter. Muito bem, pastor. Muito obrigado. Realmente tivemos uma dificuldade aqui na bateria de um celular, mas já trocamos. Obrigado pela resposta, pastor. Eu creio que isso vai ajudar na visitação, no nosso diálogo, porque realmente esse problema hoje é um problema a nível mundial, e eu creio que com o tempo as pessoas vão amadurecendo. Eu imagino que é uma questão de tempo, porque já diz o ditado, né? Uma brasa, ela só permanece aquecida quando ela está no meio de outras brasas. Separando ela, logo se apaga, né? Então, realmente, nós precisamos ajudar a aquecer aí essas brasas que estão distantes, e nós, como líderes, podemos fazer muito nesse momento de retorno agora para a igreja. Pastor, nós vamos então para o nosso segundo momento agora. Você que nos assiste aí, continue aí copiando, anotando, e eu quero aproveitar para mandar um abraço aí para vocês que são aqui dos nossos distritos de Castanhal. Nós temos aqui Belém, pessoal de Beija-Flor, aqui a Igreja do Marco, né? Nós temos os irmãos lá de Tomé-Açu, Acará, tem muita gente assistindo com a gente. Fica aí o nosso carinho, o nosso agradecimento, e que você depois pegue essas aulas, leia, releia, multiplique, e no final, lembrando que nós teremos a nossa avaliação, tá bom? Pastor, vamos então para o nosso segundo momento, e aí nós vamos para o fechamento da nossa terceira classe, a Teologia da Igreja. Então, vamos lá. Fazendo a ponte da primeira parte para essa, eu só queria relembrar o que já foi implícito naquilo que eu falei antes. Deus existe como comunidade, de certa forma. Deus existe em uma trindade. São três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus existe de tal forma, né, que o amor de Deus flui o amor do Pai flui para o Filho, flui para o Espírito, e os três, que são um Deus, existem em três pessoas, nesta comunhão eterna. Quando Deus nos criou à imagem dele, né, esse é um dos ensinamentos mais profundos que a Bíblia apresenta sobre o ser humano. A Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança de Deus implica o aspecto também da comunidade. Tem muitas outras coisas envolvidas, mas o aspecto da comunidade, ele é fundamental.
quando eu me isolo, quando eu não quero me congregar, eu estou diminuindo a imagem de Deus em mim, porque a minha existência plena depende de outras pessoas, depende da comunidade dos crentes. Então, agora, quais são as implicações de sermos a igreja de Deus? Quais são as implicações para a igreja do fato de que Deus habita em nosso meio através do Espírito? Eu quero agora refletir sobre alguns aspectos. Eu quero refletir sobre a missão da igreja, sobre a mensagem da igreja e sobre a igreja, os crentes, os cristãos e a vida cristã, com algumas implicações e alguns desdobramentos disso aí. Primeiro ponto que eu queria analisar com vocês e refletir ou revisar com vocês tem que ver com a missão da igreja. E agora a pergunta que eu faço para vocês responderem para vocês: o que vocês acham é a missão da igreja? O que seria a missão da igreja? Imaginem, para que a igreja existe? Algumas pessoas acham que a igreja existe para ser um ambiente de comunhão social, de convivência social. E, de fato, algumas pessoas entendem a igreja como quase como se for digamos assim, um clube, onde as pessoas se reúnem ali nos dias de culto e para bater papo, acontece ali os hinos, a liturgia, o sermão, mas a motivação maior da pessoa é ir à igreja, porque a igreja existe como um clube, para minimizar, para combater, digamos, a solidão. É um ambiente assim de comunidade, de convivência social. Algumas pessoas entendem que a igreja tem essa função, ou que seria esta a missão da igreja. Outras pessoas, isso está se tornando muito, muito forte mais recentemente. Outras pessoas acham que a igreja existe para exercer um papel de transformar as estruturas políticas da sociedade. A igreja existe para implementar um programa de justiça social. E, se for necessário, a igreja se envolverá, então, em ação política, em ação comunitária de todo tipo, mas com a função principal, fundamental de transformar a sociedade. Então, esse é um aspecto que as pessoas têm enfatizado muito recentemente. Hoje, esta é a tendência do momento, de ver a igreja como um instrumento de transformação política da sociedade. E a frase para isso é justiça social. A igreja precisa implementar justiça social. A igreja precisa ter na sua agenda como função primária combater a pobreza, combater o racismo, combater os preconceitos e assumir o lado de todas as vítimas da sociedade. Algumas pessoas veem a igreja sob esta ótica. Tudo mais se torna secundário, porque a igreja precisa exercer esse papel. Eu não vou dizer que não existam verdades embutidas nesse aspecto da igreja. Claro que a igreja, quando ela é igreja, quando ela é direcionada por Jesus Cristo, ela vai trazer pessoas a uma transformação e a sociedade será mudada. A igreja, quando faz o seu papel de igreja, ela vai também ajudar as vítimas da sociedade, porque na igreja haverá um lugar para elas. As pessoas serão transformadas pelo poder do evangelho. Mas permitam-me dizer, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nesta aula, nada disso é a missão central da igreja. Essas coisas podem estar atreladas à missão da igreja, fazem parte como um aspecto das atividades mais amplas da igreja, mas a missão da igreja ela é muito clara na Bíblia. A missão da igreja foi dada por Jesus Cristo. E quando nós falamos em missão, eu quero que vocês entendam, eu estou falando de uma tarefa. Quando nós damos uma tarefa para uma pessoa cumprir, aquilo é a missão dela. Então, Jesus nos deu uma tarefa que nós precisamos cumprir. É óbvio que no cumprimento dessa tarefa, outras coisas vão vir. Mas essa é a tarefa. E a tarefa está aqui em Mateus. E vocês conhecem a passagem. Mateus, capítulos 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus queridos irmãos, a missão da igreja é muito clara. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Há vários outros textos que vão falar também sobre a missão da igreja com outra linguagem, mas no fundo, é tudo a mesma coisa. A missão da igreja é proclamar o evangelho da salvação em Jesus Cristo e trazer pessoas para que sejam discípulos dele, para que sejam seguidores dele. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador é um discípulo. Não existe na igreja gente que é discípula e gente que não é discípula. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, no momento que nós aceitamos a Cristo e nos entregamos a Ele no batismo, ali, naquele momento, nós saímos das águas como um discípulo. O nosso desafio, a nossa responsabilidade, a partir desse momento, é crescer no discipulado, que é outra coisa. Mas todos nós, no momento em que aceitamos a Cristo, no momento em que somos aceitos como parte da igreja de Deus, no momento que nós somos um tijolo dessa igreja, para usar a metáfora que eu usei antes, naquele momento o crente já é um discípulo. Então não existe na igreja duas categorias de pessoas. O discípulo e o não discípulo. O cristão discípulo, o adventista discípulo e o adventista que não é discípulo. Biblicamente, teologicamente, todos nós somos discípulos. O desafio é crescer no discipulado. E é isso que Deus espera de nós. Por isso a igreja tem programas para ajudar-nos, né? Levar-nos a conhecer as doutrinas. Esse programa que a associação está, digamos, oferecendo para vocês, esse programa de classes, dessa escola de teologia, esse é um programa que tem a função de fazer vocês crescerem como discípulos. Discípulos vocês já são. Agora vocês vão crescer como discípulos. Então, com relação à missão da igreja, eu não vou assim elaborar muito, há muita coisa para falar, e só sobre a missão da igreja se pode falar 30, 40 horas, e eu presumo que em algum momento aí vocês terão uma aula nessa área, com algum missiólogo. Mas entendam, a missão da igreja está em Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Se vocês esquecerem de tudo mais sobre a missão da igreja, nunca se esqueçam disso. A missão da igreja é pregar o evangelho, trazer pessoas para que se juntem a nós como discípulos. Sem isso, a igreja morre. Sem isso, a igreja não existe. Ou a igreja continua crescendo, ou ela para de crescer, e quando ela para de crescer, ela está no caminho da morte. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer com a igreja, porque o nosso cabeça é Jesus Cristo. E sob a autoridade de Jesus Cristo, como ele diz aqui no texto de Mateus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos às pessoas a mensagem da salvação, o sacrifício de Cristo na cruz, aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele está fazendo no santuário celestial e a sua segunda vinda, nós estamos fazendo isso sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, não é pouca coisa, não. É sob a autoridade de Jesus Cristo. Agora, deixe-me analisar outros aspectos. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a missão, mas eu preciso passar agora sobre a mensagem da igreja. Qual é a mensagem da igreja? Ela está extremamente conectada com a missão. A mensagem da igreja, meus queridos irmãos, é aquilo que está dentro desse livro aqui. É a Bíblia. Nós não temos outra mensagem. Nós não temos outra agenda a não ser proclamar a mensagem bíblica, a não ser proclamar a mensagem do Evangelho, de que Jesus morreu para nos salvar, de que Jesus tem poder para transformar a nossa vida, de que em Jesus nós temos perdão para os nossos pecados e de que em Jesus a morte foi vencida e ele nos promete a ressurreição e a vida eterna. Então essa é a mensagem da igreja. Não vamos nos deixar levar por mensagens de ação social, de ação política, que muitas vezes tentam sequestrar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. A mensagem do evangelho tem implicações sociais? Certamente que tem. A igreja, quando ela transforma as pessoas em discípulas, quando ela converte pessoas para o evangelho, estas pessoas serão melhores profissionais, serão melhores médicos, serão melhores advogados, serão melhores pedreiros. Em tudo ao redor da vida delas vai mudar e elas
vão ser um fermento positivo para mudar a sociedade. Mas a função da igreja, a agenda da igreja, não é a transformação social em si. A igreja traz muitos programas para ajudar os pobres. E ela precisa fazer isso, porque esse é um compromisso que nós temos com o evangelho. Nós precisamos levar, muitas vezes, alimento para pessoas que não têm o que comer. Precisamos levar roupa para quem não tem o que se vestir. Muitas vezes precisamos de participar de atividades para melhorar a sociedade, porque é necessário, porque tem algum desafio ali. E a igreja, então, sempre se envolve nessas atividades. Por isso nós temos a ADRA, temos a Sociedade Dorcas e muitas outras coisas. A igreja tem os seus hospitais, tem as suas instituições, mas tudo isso tem uma função de contribuir para o evangelho, para a proclamação da missão da igreja que foi dada por Cristo, que eu li para vocês aqui em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, nunca nos esqueçamos disso, para que nós não percamos o foco, que é a missão da igreja. O outro aspecto que eu quero agora enfatizar para vocês tem que ver com a vida cristã. Qual é o impacto da igreja na vida cristã? Se eu sou membro da igreja, se eu sou o povo do santuário, como eu disse para vocês antes na primeira parte, o povo do santuário precisa viver de forma consistente com o caráter do Deus que habita no santuário. Agora, a nossa responsabilidade é maior, porque o povo de Israel, eles tinham um santuário no meio deles, que só era acessível no seu interior através dos sacerdotes. Conosco é diferente. Nós somos o santuário de Deus. Imagina a nossa responsabilidade de fazer com que esta realidade de sermos o santuário como igreja possa se refletir na nossa experiência cristã e possa ser demonstrada no nosso estilo de vida. O estilo de vida também é fundamental. Muitas pessoas tendem a mostrar, e quando falam de estilo de vida, de dizer, não, isso é legalismo, por que eu tenho que me vestir dessa forma, por que eu não posso comer isso, por que eu não posso fazer aquilo, por que eu não posso ir nesses lugares, tudo isso é legalismo. O que importa é Cristo. Mas deixe me dizer uma coisa para vocês. O estilo de vida, ele é importante porque ele reflete aquilo que está no nosso coração. Quando alguma coisa não está bem com a nossa vida espiritual, quando alguma coisa não está bem com a minha relação com Cristo, isto vai aparecer no meu estilo de vida. Vai aparecer na maneira como me visto, com as coisas que eu uso, com o tipo de comida que eu consumo. Vai se refletir nos lugares que eu visito. Então, o estilo de vida, meus queridos irmãos, não é uma questão apenas de obedecer, digamos assim, determinações legalísticas, seguir regras arbitrárias, não. O estilo de vida do cristão é a manifestação natural da comunhão com Cristo, que naturalmente vai se refletir na vida do cristão. Mais do que isso, o estilo de vida é o mais poderoso instrumento para cumprir a missão da igreja. Por quê? Porque se as palavras convencem, o estilo de vida e o exemplo, eles transformam e eles convertem. Quando os meus vizinhos entram em contato comigo, a primeira coisa que eles vão observar e prestar atenção, a primeira coisa que vai, de fato, levá-los a entender a minha pessoa como uma pessoa diferente é o meu estilo de vida. Eles vão notar, quando observam a minha casa, eles vão observar que no sábado a rotina muda, que na sexta-feira todo mundo está mais cedo em casa. Quem sabe eles vão ouvir ali as músicas, né, que a gente canta no pôr do sol. E eles vão começar a observar, e eles vão ver que a gente não come certas coisas, que a gente não vai a certos lugares, que a gente trata as pessoas de forma diferente do que a maioria das pessoas. O nosso estilo de vida, então, começa a impactar a nossa comunidade, começa a mostrar para os nossos vizinhos que nós somos diferentes. E precisamos ser diferentes. Não porque nós temos que ser melhores do que os outros, mas justamente somos diferentes porque nós temos uma missão. Nós somos o povo de Deus. Nós existimos como povo de Deus
para proclamar a missão de Deus para o mundo. E o nosso estilo de vida é fundamental. Muitas vezes as pessoas dizem: que diferença faz se eu me vestir dessa forma? Que diferença faz se eu usar uma joia, se eu usar um colar, se eu usar um anel? Isso não faz diferença nenhuma, o que importa é Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, faz toda a diferença. Porque essas coisas são simplesmente reflexos daquilo que está no coração de você. Então não nos esquecemos, o estilo de vida ele é fundamental. E agora eu quero fazer a ponte para um outro aspecto, que é fundamental, e com esse tema eu vou concluir a minha parte aqui, a minha segunda parte, e vou dar a palavra então para o pastor Godinho, caso ele tenha alguma outra pergunta, algum outro aspecto que ele queira, digamos assim, enfatizar ou perguntar. Mas eu quero falar agora num assunto muito importante para vocês, e nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Quando a gente fala de vida espiritual, nós não podemos desconectar a nossa vida espiritual da nossa vida material, da nossa vida financeira. Porque a minha forma de expressar o quanto eu aprecio a Igreja de Deus, o quanto eu valorizo a presença de Deus no nosso meio, o quanto eu valorizo o fato de eu ser parte desta igreja, desta habitação de Deus, está no meu compromisso de ser fiel a Deus com os meus dízimos e com as ofertas. Porque a forma mais evidente de avaliar o caráter de alguém, onde estão as prioridades de uma pessoa, está no momento em que você mexe no bolso dela. É muito fácil ser um cristão nominal. É muito fácil ser: eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, eu confesso os meus pecados para Cristo todo dia, mas nunca colocar a mão no bolso para ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, através dos dízimos e das ofertas, Deus nos dá uma oportunidade de demonstrar o nosso desprendimento, de demonstrar a nossa dedicação e o nosso compromisso, nossa lealdade a Ele. E as ofertas, Deus pede de nós, não porque Ele precise do nosso dinheiro. Deus não precisa. Se a gente fechar o bolso e não quiser dar nada, Deus não vai deixar de executar e fazer o seu trabalho. Mas se eu não for fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, a igreja de Deus vai continuar crescendo, vai continuar avançando em direção a Nova Jerusalém, mas eu vou me perder. Então Deus sabe que eu preciso. Então a maior bênção que Deus nos dá são os recursos materiais que Ele nos dá. Ele nos dá recursos materiais, Ele pede que a gente devolva para Ele uma parte desses recursos, que é só 10%, mas esse 10% representa tudo. Porque quando Deus diz assim: eu quero 10% do seu salário, o que Ele está dizendo para você é o seguinte: todo o teu salário é meu, porque sou eu que dei para você. Tudo isso me pertence. Mas eu quero que você me dê 10% como reconhecimento da minha autoridade sobre quem você é, sobre tudo que você tem. E aí você dá os 10% para Deus. E Deus devolve para você muito mais em bênçãos. Então essa é a promessa de Deus. Deus nos devolve em bênçãos. Mas nós não devolvemos dízimo para Deus. Nós não damos ofertas porque nós queremos comprar Deus. No Evangelho, na salvação, não é assim que funciona. Nós damos as ofertas, nós devolvemos o dízimo porque nós reconhecemos que Deus é o Senhor de nossa vida. Então existe uma profunda espiritualidade no nosso bolso. Não esqueçamos disso. O nosso bolso mede a nossa espiritualidade. Os recursos financeiros que nós temos, os recursos materiais que nós recebemos, a forma como nós lidamos com isso, reflete o nosso relacionamento com Jesus Cristo e onde nós colocamos as nossas prioridades. Meus irmãos, meus amigos, essas são as reflexões que eu tinha para vocês aqui, falando sobre, no contexto da doutrina da igreja. São aspectos, assim, talvez autoevidentes, simples, que talvez vocês já saibam, mas que é muito importante a gente enfatizar, a gente refletir sobre isso,
porque as tentações são muitas. Nós vivemos num mundo de consumismo, num mundo materialista, onde as coisas materiais se sobrepõem às coisas espirituais. Quando nós vamos à igreja e nós devolvemos os dízimos, nós devolvemos as ofertas, nós estamos dizendo para Satanás: eu valorizo as coisas de Deus. E nós estamos dizendo para Deus: eu quero, Senhor, que tu sejas o Senhor da minha vida. Esse é o que representa, digamos, a nossa fidelidade a Deus. Não nos esqueçamos desses aspectos e nunca nos esqueçamos de que o nosso bolso é o termômetro da nossa espiritualidade. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande falar para vocês nesta aula. E eu passo a palavra agora para o pastor Godinho. Pastor Elias, olha, muito obrigado. Realmente, tanto o primeiro momento quanto o segundo, muito prático, objetivo, pontual. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora, e eu creio que é uma pergunta que ela dá uma discussão muito boa, porque o senhor tocou num ponto aí que nós temos uma palavra que define a concepção que o senhor trouxe para nós, que é a palavra secularismo, né? Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas dizem que você pode viver e você não precisa mais de Deus. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para nós, pastor, sobre essa tendência das pessoas se dizerem religiosidade sem Deus. É uma tendência muito forte hoje. Eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso pregar o evangelho, eu não preciso viver os valores do reino, mas eu creio em Deus e isso é suficiente. Então, nós chamamos esse conceito de secularismo, onde ele vem, as pessoas têm seguido os padrões do mundo e essa maneira de viver, essa visão de mundo, recebe, então, o nome de secularismo, né? E a gente quer que o senhor comentasse um pouquinho, é possível isso, pastor? Religiosidade sem Deus? Espiritualidade sem Deus? Coisa vazia, subjetiva? Olha, é possível o que existe, mas Deus não aceita. Não é o que Deus espera de nós, né? Deus espera de nós uma espiritualidade plena, centrada nele. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a nossa espiritualidade se torna uma adoração do próprio eu, do próprio ser humano. E aí a gente vai começar a olhar para dentro da gente mesmo, e quanto mais a gente olha para dentro da gente, mais coisas ruins a gente vê. A única forma de uma espiritualidade autêntica é olhar para fora de nós, olhar para a cruz, olhar para Deus. O secularismo hoje está vindo como uma avalanche sobre o mundo ocidental, especialmente sobre as nações desenvolvidas aí da Europa, dos Estados Unidos. Em alguns países europeus, por exemplo, hoje, e até mesmo nos Estados Unidos, em menor grau, mas também já está existindo, muitas igrejas estão fechando porque não tem mais membros, estão se transformando em bares, em restaurantes, em boates e em coisas desse tipo. Porque as pessoas querem uma espiritualidade sem Deus, querem uma vida espiritual sem igreja, querem salvação sem comunidade, querem centrar-se nelas mesmas para alcançar seus objetivos. Mas quando nós assumimos esta postura, nós percebemos que nós vamos esbarrar em algo que nós não podemos vencer, que é a realidade da própria morte. Por mais que a gente queira vencer todos os problemas que nós temos com a nossa técnica, com a ciência, com aquilo que o mundo, com aquilo que a cultura secular oferece, tem algo que nós não podemos transpor, que são a barreira da morte. E a vida espiritual, a vida que Deus nos oferece, o evangelho que nos oferece, é de uma vida plena agora, de comunhão com Cristo e com os membros, e com a igreja, e com nossos irmãos, e uma vida eterna, que por ser eterna, obviamente, não terá fim. Então, isso é o que Deus oferece, isso é o que o evangelho oferece. O secularismo se torna cada vez mais uma opção para muitas pessoas, mas o secularismo nos leva a um beco sem saída. Leva a um caminho que não tem saída, que em algum momento nós vamos esbarrar, e nós vamos esbarrar na própria extinção da nossa existência, sem esperança nenhuma de uma vida futura. Então, o evangelho é isso, é a esperança da vida eterna, que nós podemos experimentar aqui e agora. Pastor Elias, eu queria terminar aqui para a gente entrar no nosso protocolo aqui de encerramento, dizer que, infelizmente, pastor, esta visão
do secularismo tem se tornado a prática de muitas igrejas. Por isso que isso aí interfere no nosso estilo de vida, e muitos membros têm sido contaminados, né, por esse materialismo, por esse consumismo, pelo desejo de ter, de possuir, de trabalhar, de adquirir, de ter lazer, de ter entretenimento, e acabam, então, deixando as coisas de Deus para um segundo plano. Isso é fruto, então, do secularismo. Eu queria terminar dizendo um texto bíblico aqui, pastor, não sei se o senhor concorda comigo. Mateus capítulo 6, no verso 24, palavras de Jesus: ninguém pode servir, olha aí, você está me assistindo, você pode completar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém podeis servir a Deus e às riquezas. Então, pastor, o secularismo é esse materialismo, esse consumismo desenfreado, é o desejo de poder, de ter, né? É o desejo de viver para si de maneira individualista, capitalista, materialista, mas a graça de Cristo vai quebrando isso, e como o senhor começou a aula falando para nós sobre a igreja e a imagem de Deus, que na medida que nós vamos seguindo a Cristo, nós vamos crescendo no nosso discipulado, nós vamos então, as pessoas passam a ver em nós a imagem de Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado por essa aula. Nós vamos agora, pastor, fazer o sorteio, e o pastor Wellington já está aqui todo empolgado. Nós vamos fazer o sorteio, pastor, olha só, de 2 tratados de teologia. Olha a bênção, viu, pastor? E olha, nessa classe aqui, pastor, tem requisito, tem prova. Eles terão que fazer hoje uma prova, pastor Wellington. Vamos dar explicação aí para a gente saber como é que vai funcionar agora. Ok. Oi? Pastor João, volta o pastor Elias, por favor. Só queria dizer que esse livro que será sorteado agora, ele foi revisado pelo Instituto de Pesquisa Bíblica e ele levou 10 anos para ser preparado. Só para vocês entenderem quanto investimento foi feito nesse livro. Uma bênção, pastor. Nós compramos 50 tratados de teologia da Casa Publicadora. Nós já tivemos aí, na última aula, 2 distritos que levaram. E hoje nós vamos estar fazendo o sorteio, então. Como nós não tivemos o sorteio na primeira aula, nós tivemos o sorteio na segunda aula de 2. E cada aula, pastor, são 2. Então, hoje nós vamos sortear 3 distritos, tá bom? Então, pastor Wellington, tem aí já. Ok. Boa noite a todos. Só lembrando, antes do sorteio, pastor Godinho, que essa classe, obrigado, pastor Elias, pela classe dessa noite. Prazer e uma satisfação revê-lo. Nós temos que lembrá-los de que a classe não termina apenas na sexta-feira. Você em casa continua estudando, porque o nosso livro-texto é esse, Nisto Cremos. O pastor Elias fez menção desse livro, e o capítulo dessa noite foi o 12. Então, lembre-se, a nossa avaliação, pastor Godinho, é baseada no livro, não na aula que vocês assistiram. A aula, ela é bem elucidativa, e você pode fazer suas anotações e fazer as perguntas que poderão ser respondidas ao vivo. Agora, em casa, enquanto isso, você estuda o capítulo 12, revisa o tema, neste caso, o tema de hoje, você vai revisar, que foi o tema da igreja, e então acessa o link, o pastor João vai colocar aí na tela, o link para que você possa acessar o nosso teste de avaliação de conhecimento. São 10 perguntas simples, objetivas, eu acredito que fáceis de serem respondidas e compreendidas. Então, você participa dessa maneira, interagindo conosco no seu conhecimento. Vamos ao sorteio, pastor? Bora, vamos ver aí quem vai. Hoje, então, 3 tratados de teologia, bênção de Deus, vamos ver quem vai levar aí, vai ser sorteado pelo pastor entre os inscritos. Muito bem, já está aqui em minhas mãos, olha só, vai para a região de Castanhal. Olha aí, por falar em Castanhal, irmãos aí dos 5 distritos de Castanhal, amanhã nós temos o nosso culto às 6 horas da manhã, na presença de Deus. Viva essa experiência. E vamos estudar, viu, pastor Elias, sobre as 3 mensagens angélicas. Pessoal de Castanhal, estou aguardando você. Acorde mais cedo, desperte alguém da cama, chegue cedo lá, e nós vamos ter um momento muito agradável na presença de Deus. Quem é o distrito, então, que vai levar o brinde de hoje aqui, o nosso tratado de teologia? Olha só, vai para Castanhal, distrito de Jaderlândia, com o pastor Samuel Lobato. Amigão, o pastor Samuel
veja a sua lista de inscritos. Amanhã na Escola Teológica, na Escola de Esperança à tarde, você já pode fazer o sorteio entre as pessoas inscritas, tá bom? Parabéns, vocês acabaram de receber como distrito. Segundo sorteado. Segundo sorteado, olha aí, hein? Vamos para a região de Moju, grande e poderoso distrito de Moju. Olha aí, gente, eu estou vendo muitas mensagens de vocês aqui, que estão conectados, que estão assistindo. Um abraço para vocês, vocês estão no coração da gente. E, pastor Renato, amanhã na sua Escola de Esperança também, pega aí todos os inscritos e faça o sorteio, então, do Tratado de Teologia. Último sorteio desta noite. Eita, pastor, olha aqui, hein? Gente do céu, nós vamos um pouquinho mais longe e a gente não chega lá sem passar pela primeira balsa, pela segunda balsa. Segunda balsa, quase 2 horas. Imagina um povo querido, apaixonado, que nos recebe com tanta alegria e vai para o distrito de Cametá. Pastor Abraão, pega seus inscritos amanhã na Escola de Esperança e você vai fazer então aí o sorteio do Tratado de Teologia, tá bom? Gente, nós teremos a nossa próxima classe de teologia no dia 6 de maio, sempre na primeira sexta-feira do mês. E olha aí quem já está para ser o nosso convidado. É o pastor e doutor Vanderlei Dornelles, ok? Já foi editor de livros da Casa Publicadora. Hoje, atualmente, ele trabalha no NASP, é o reitor do curso de pós-graduação de teologia. E ele está conosco nesta noite. Ele vai dar uma saudação para vocês, porque ele já entrou. Pastor Vanderlei, boa noite, meu amigo, bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que você está vibrando com nossa Escola Teológica e a próxima aula será a Teologia do Sábado. Você vai saber as implicações, os desdobramentos, as conexões disso aí com o decreto dominical, vai ser imperdível. Pastor, a sua saudação para os seus alunos agora aqui da Associação Norte do Pará. Ok, pastor Paulo Godinho. Um bom sábado a você, a todos os pastores da Associação Norte do Pará, todos os líderes e membros de igreja. É um prazer saudar vocês. Eu estive acompanhando aqui as 2 apresentações do pastor Elias, foi uma satisfação muito grande. E eu quero dizer para você, então, que no dia 6 de maio, nós estaremos juntos aqui através dos canais de comunicação da Associação Norte do Pará. E é muito bom saber que todas as igrejas estão conectadas. Nós vamos falar sobre a teologia do sábado e também sobre o decreto dominical. É o sábado e o antissábado. O selo de Deus e a marca da besta. Então não perca esta oportunidade e nós vamos então interagir estudando a palavra de Deus, especialmente em Gênesis e Êxodo e depois no livro do Apocalipse. Pastor Paulo Godinho, obrigado pelo convite, será uma grande satisfação estar com vocês. Pastor, muito obrigado. Fica aí o nosso abraço já antecipado para você que tem sempre nos apoiado, falado aos pastores, participado com a gente, uma bênção. Amém. Amigos, nós queremos entrar na parte final aqui, antes da oração, e dizer para vocês, estamos agora no Santo Sábado do Senhor. Hoje aprendemos aqui sobre a teologia da igreja e daqui a pouquinho nós estaremos na casa do Senhor, na casa do Pai. E na realidade ali é a nossa casa, que é o lugar que Deus nos recebe, que Deus nos acolhe, que Deus interage conosco, Ele vai falar ao nosso coração. Amanhã é um sábado muito especial, nós estaremos ouvindo um sermão falando sobre o custo do discipulado e a eternidade. Então não perca essa mensagem amanhã. E à tarde é dia de Escola de Esperança, como nós aprendemos hoje, que nós somos discípulos e estamos engajados na grande missão de Deus de pregar o evangelho eterno aqui nesta terra. Aproveite amanhã para levar os seus dízimos, levar as suas ofertas, dedicar seus dons, acolher as pessoas, trabalhar e desenvolver um ministério relevante, consistente e relevante para a glória do nosso Deus. Faremos então a oração desta noite. Eu quero pedir ao pastor Elias Brasil, se ele está conosco ainda. Pastor, que o senhor faça a última oração. Já não está mais, então precisou sair. Amigos, vamos orar então, aí onde vocês estão, feche os seus olhos, incline a cabeça, se quiser ficar em pé, se quiser ajoelhar, use a sua expressão da sua maneira e nós vamos orar ao nosso Deus. Se você gostou dessa aula, escreva aí no chat, foi muito bom, você ainda pode convidar mais pessoas, motive amanhã a sua igreja,
para participar. A aula fica gravada. No mês de dezembro teremos a nossa formatura, vai ser fantástica, linda e maravilhosa, e você vai estar conosco, tá bom? Vamos orar então? Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado por tudo o que vimos e ouvimos nesta noite, e obrigado por essa escola teológica que vem nos ajudando no desenvolvimento do nosso discipulado, no nosso crescimento espiritual, a fim de que sejamos pessoas mais completas, consistentes, relevantes, e que possamos dar um testemunho ao mundo através do poder e da graça de Cristo que está em nós. Continue abençoando o pastor Elias, que bondosamente falou para nós conteúdos maravilhosos, e obrigado pelos milhares de alunos assíduos que participam desta classe, que eles tenham a tua bênção e que esse conhecimento, ó Deus, possa nos aproximar mais de ti, fortalecer a nossa fé e fazer com que, ó Deus, nós possamos ser multiplicadores dessas informações na tua igreja e para as pessoas que fizerem contato conosco também. Leva-nos agora em segurança, aqueles que estarão indo para a sua casa, aqueles que já estão em casa. Queremos ter um sábado muito abençoado na tua presença e logo em breve temos um sábado eterno para estarmos na tua presença, para usufruirmos da tua companhia por toda a eternidade. Oramos também, ó Deus, pelas necessidades mais íntimas que os teus filhos possam ter nesta noite, seja um luto, seja uma enfermidade, um desemprego, uma doença. Há muitas preocupações que nós enfrentamos aqui neste mundo, mas nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, que sabe todas as coisas. Tu és um Deus maravilhoso que põe fim às guerras. Então, ó Deus, dê paz ao coração deste teu filho nesta noite, perdão para aqueles que necessitam, e que o Senhor complete em nós tudo aquilo que está faltando, para que na nossa caminhada cristã possamos glorificar e exaltar o teu nome. É a nossa oração, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e diz para ele, até a próxima escola teológica. Tchau, um abraço, feliz sábado.